Notícia bombástica acaba de ser confirmada que agora, neste exato momento, teve mandato cassado, está inelegível até 2032 e essa notícia chocou a política, Brasília e o Brasil inteiro. Eu vou trazer essa informação completa nos mínimos detalhes. Outra notícia bombástica, gente, tá? Flávio Bolsonaro acaba de protocolar notícia crime contra Luiz Inácio Lula da Silva. E esta ação pode trazer um problema gigante para o Lula, agora em ano eleitoral, gente, tá? Bomba da bomba da bomba. Flávio Bolsonaro acabou de protocolar notícia crime contra o Lula e esta ação pode trazer complicações seríssimas contra o Lula agora em ano eleitoral. Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes, explicar para vocês por que a esquerda, o PT, o Lula e a esquerda estão extremamente preocupados com essa notícia que acabou de ser confirmada aqui na imprensa, que eu vou explicar para vocês os mínimos detalhes. E o ministro André Mendonça, gente, que acabou de tomar aqui uma decisão que pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? Ministro André Mendonça tomou decisão que chocou o Brasil inteiro. Eu vim correndo para trazer essa informação que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo aqui nesse momento. E o ministro Alexandre de Moraes, que acabou de tomar nova decisão sobre Jair Messias Bolsonaro e, por incrível que pareça, é notícia boa. O que será que aconteceu com o Moraes? Eu tô aqui me perguntando. Gente, o Moraes acabou de tomar a decisão sobre o Bolsonaro agora, neste exato momento, e graças a Deus é notícia boa. Tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar dessa decisão que o Moraes acabou de tomar. Se a notícia é boa para Jair Messias Bolsonaro, a contrapartida para o Lula saiu duas notícias terríveis, gente, tá? O Lula acabou de descobrir 2 traidores dentro do Congresso Nacional. Vocês já estão sabendo que o Lula sofreu várias derrotas, várias pautas bombas contra o governo foram aprovadas no Congresso Nacional, tá bom? Aí, gente, entraram em desespero e o Lula descobriu 2 traidores. Quem foram os 2 aliados ou ex-aliados do Lula que traiu o Lula e ajudou a aprovar aí essas pautas bombas? Gente, o Lula tá furioso, tá pistola, tá soltando fogo pelas ventas. O nome desses 2 traidores eu vou trazer aqui também nesse boletim. O Lula levou 2 apunhaladas nas costas desses 2 aliados. Claro que essa informação também vai estar aqui nesse boletim. E vou trazer aqui a última atualização da eleição presidencial lá no Peru. Afinal de contas, né? A candidata lá, alinhada com a direita, continua na frente, foi ultrapassada pela esquerda. Quem está na frente nesse exato momento? Demorada ali, né, gente, essa eleição no Peru. Vou trazer aqui a última atualização. Será que tem notícia boa? Vou trazer daqui a pouco para vocês, gente, tá? Eleição presidencial no Peru tá pegando fogo e eu vou trazer tudo nos mínimos detalhes para vocês. Gente, tudo isso e muito mais vai estar aqui. Se eu fosse vocês, não perderiam nem um segundo, porque realmente aqui nesse boletim vai ter uma pancada atrás da outra. Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o máximo possível que vocês puderem. A ex-juíza exilada nos Estados Unidos, Ludmila Lins Grilo, acaba de soltar uma notícia bombástica. É muito pior do que a gente imagina, gente, tá? O plano é muito pior do que a gente imagina. Vocês só vão entender do que pode estar sendo preparado assistindo esse vídeo aqui completinho. Vejam só. Essa indicação do Benedito Gonçalves ao CNJ, ao cargo de Corregedor Nacional de Justiça, ou seja, ele é o número 1 da fiscalização dos juízes no Brasil, caso ele passe no Senado. Olha só, isso nesse momento histórico, considerando que ele participou aí de degustação do uísque Macallan, ele se declarou impedido de julgar os processos do Master, isso tudo simboliza um verdadeiro aparelhamento da justiça. Colocar esse sujeito, nesse momento, no cargo de corregedor, o fiscalizador geral dos juízes no Brasil, isso é um tapa na cara de todo mundo. Isso é praticamente querer humilhar a justiça, depois de tudo que já passou nos últimos anos, sendo humilhada pelo Alexandre de Moraes e seus comparsas. Então veja, o Benedito Gonçalves, como Corregedor Nacional de Justiça, tendo esse histórico do missão dada, missão cumprida, tendo esse histórico de participação aí da condução de processos históricos, processos infames, como a cassação do Deltan Dallagnol,
a inelegibilidade do Bolsonaro, ou seja, ele teve participação ativa, ele foi o relator desses processos. E fica aqui a pergunta também. Como ele se declarou impedido de julgar os processos do Banco Master, mas não disse exatamente qual o conflito de interesses que o tornaria impedido, isso será que não joga sobre ele uma pecha de desconfiança? Como que um sujeito como esse, com alguma relação com o Master, a gente não sabe qual é, porque ele não revelou, ele só se deu por impedido, mas como que um sujeito como esse, com essa relação, tendo se dado por impedido para julgar o processo do Master, tendo comparecido ao Convescote lá de Londres, da degustação de uísque, vai se considerar legitimado a ser o corregedor, o fiscal dos juízes brasileiros? Lembrando que o STF ele não se enquadra no rol de fiscalizados, o STF está fora da fiscalização do CNJ, é o único órgão que está fora da fiscalização. Como que essa pessoa, com essas credenciais, vai se colocar na função de corregedor geral dos juízes? Quer dizer, vai criar ali crise de legitimidade muito maior do que já existe, que é o ministro do missão dada, missão cumprida, e agora que todo mundo sabe, com o impedimento dele, sabe que existe alguma relação, não sabemos qual, com o Banco Master. Então ele não tem credenciais para, nesse momento, ocupar essa função importantíssima, que é de ser o corregedor, o fiscal de todo o judiciário brasileiro. Ludmila Lins Grilo, gente, soltou os cachorros aqui pra cima do missão dada, missão cumprida, Benedito Gonçalves, gente, aquele que comemorou junto com o Lula, né, quando o Lula venceu a eleição, a mãozinha ali, né, como é que a gente esquece daquele vídeo, né, comemorando com o Lula, gente, tá, como é que a gente pode esperar algum tipo de imparcialidade de um juiz, de um magistrado como esse, né, é só no País das Maravilhas mesmo, né, é só na republiqueta, né? Ai. E aí, gente? O que é que vocês acharam do comentário da Ludmila Lins Grilo? Vocês concordam com ela? Daqui a pouco eu vou trazer o desfecho do resultado disso aqui pra vocês. Já saiu o resultado. Daqui a pouco eu vou trazer. É bombástico e é pior do que vocês imaginam. Daqui a pouco eu vou trazer pra vocês. Porque agora, gente, tá? A informação que acaba de chegar é que o Lula está extremamente magoado, furioso e devastado com traições que ele sofreu dentro do Congresso Nacional. Não foi só uma, foram 2 traições. Essa aqui é só a primeira. Em torno de Lula, culpa um senador aliado pela aprovação de pauta bomba. 3 pautas bombas foram votadas e nas 3 o Lula foi derrotado. E parece que teve a participação, essas derrotas do Lula, teve a colaboração de um aliado dele. E ele tá muito furioso. O homem tá virado no giraia. Vamos entender? Lideranças aliadas ao presidente Lula no Senado Federal apontam quem teria sido o principal responsável pela articulação que viabilizou a aprovação de uma das chamadas pautas bombas na casa na última quarta-feira. Só pautas bombas, gente, tá? É aquela que vai trazer uma despesa para o governo Lula. O Lula chama de pauta bomba. Se vai trazer despesa para o Lula, é pauta bomba. Aí, o projeto de renegociação das dívidas rurais, que agora segue para análise da Câmara dos Deputados, pode gerar um impacto estimado de 140 bilhões ao longo de 10 anos. Integrantes da base governistas do Lula, né, afirmam ter sido surpreendidos pela inclusão do projeto na pauta e pela votação, e atribuem a condução do movimento ao senador Renan Calheiros, relator da matéria. Gente, Renan Calheiros pode ter traído Lula. Meu Deus! Segundo esses relatos, Renan atuou fortemente pela aprovação da medida. Primeiro teria dado aval ao texto da Comissão de Assuntos Econômicos no CAI, da qual é presidente, e em seguida procurou o ministro da Fazenda, Dário Duro, para discutir o tema, mas não obteve o respaldo do esperado. Ou seja, ele não teve a chancela, o aval do ministro do Lula. Tipo assim, ó, o ministro do Lula deixa fora dessa, não aprova, mas ele foi lá e peitou. E ainda de acordo com parlamentares governistas, diante da resistência da equipe econômica, ou seja, o Renan levou um fora da equipe econômica do Lula, o senador atuou junto ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para levar a matéria ao plenário. Se ele não teve a ajuda do Dário Durigan, ministro do Lula, ele pediu ajuda para o Davi Alcolumbre, e parece que teve, porque a pauta bomba foi aprovada para desespero do Lula. A proposta
Cria uma linha especial e tal. Então, Renan Calheiros é um dos traidores do Lula. Porém, não é só um. São dois. Calma que eu vou trazer para vocês. Mas, explicando aqui em detalhes para vocês, impacto de pautas bomba pode chegar a mais de 2 trilhões em 10 anos, ou seja, uma despesa. Essas pautas bombas que foram aprovadas agora para desespero do Lula, pode trazer uma despesa para o governo de 2 trilhões em 10 anos. E o Lula tá desesperado. O Lula quebrou o Brasil. Onde que o Lula vai conseguir dinheiro para pagar isso aqui? O Lula tá enlouquecido, o Lula tá surtado, gente, tá? O Lula tá surtado. Tá tão surtado que do Davi Alcolumbre ele já levou um chute na bunda, né? O Davi Alcolumbre ajudou a aprovar as pautas bombas. E agora o que restou pro Lula pedir socorro pro pato manco do Hugo Mota. Apavorado, o governo procura Hugo Mota para barrar pauta bomba do Senado Federal. Então saiu do Senado, lá foi aprovado, vai para a Câmara e a última tábua de salvação do Lula, quem diria, né? Hugo Mota, gente, tá? Hugo Mota, o Lula. Vocês conseguem imaginar? Assim, o Lula realmente está no fundo do poço mesmo. É o Lula depender de Hugo Mota. É para acabar com o Piqui do Goiás. O Lula realmente tá acabado, gente, tá? Depois disso aqui. E para acabar de completar, além dessas o segundo traidor. Calma que eu vou trazer uma outra informação mais antes. O segundo traidor. Ex-ministro petista contraria Lula e defende o Comando Vermelho e PCC como terroristas. Ou seja, o Lula, gente, tá? Ele esperneou, ele esbravejou, ele gritou, ele se descabelou para que os Estados Unidos não enquadrassem o PCC e o Comando Vermelho como grupo terroristas. O Lula foi derrotado e o Lula tá furioso, que parece que tem parlamentares da base do governo dele, aliados dele, que também concordam com a oposição, com Flávio Bolsonaro. E o Lula... Vocês têm noção de como é que o Lula tá, né? Ex-ministro da Educação do governo Lula, o senador Camilo Santana, do PT, disse à coluna do Igor Gadelha ser favorável à classificação das facções brasileiras do Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas, conforme feito pelo governo Donald Trump. Ou seja, o Lula está lidando agora, nas últimas horas, com 2 traidores. Renan Calheiros, que ajudou lá a aprovação das pautas bombas, que vai trazer um rombo nas contas do Lula. E agora, o ex-ministro da Educação, inclusive até cotado para substituir o Lula, e se o Lula não aguentar a pressão e desistir da eleição, inclusive ele é até um cotado aí para ser presidenciável no lugar do Lula, para substituir o Lula. Ele é a favor, contrariando Lula da Silva, a petezada e a esquerdalhada. Camilo Santana é a favor do PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista, contrariando Luiz Inácio Lula da Silva. E isso está sendo interpretado nos bastidores como uma traição ao Lula da Silva, gente, tá? E agora vamos falar sobre André Mendonça, que tá partindo para cima do Lulinha, hein, gente? A chapa tá esquentando para cima do Lulinha. Vamos entender, ó. A disposição de Mendonça contra Lulinha na investigação de fraudes no INSS. Tá aqui na Carta Capital. Enquanto Brasília prende a respiração à espera de um desfecho sobre a negociação de uma delação de Daniel Volcaro, outro assunto de grande interesse político-eleitoral avança sem alarde em paralelo, né? Em paralelo. Ando ali lado a lado. Diz respeito a um caso que, como a investigação sobre o finado Banco Master, corre no STF, aos cuidados de André Mendonça, fraudes com aposentadorias pagas pelo INSS. Segundo informações que circulam nos bastidores do Congresso, o gabinete de Mendonça estaria pronto para caracterizar Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do presidente Lula, como sócio do careca do INSS. Segundo aqui informações que estão circulando nos bastidores, André Mendonça está prestes, por um fio, de declarar o Lulinha como sócio do careca do INSS. Vocês têm noção do estrago que vai ser isso aqui para a campanha do Lula? A imprensa, as manchetes, Jornal Globo, G1, UOL, CNN, Correio Brasiliense, os jornais, tudo colocando assim na capa. André Mendonça, gente, tá? Diz que
Lulinha é sócio do careca do INSS. André Mendonça entende que Lulinha é sócio do careca do INSS, ministro do STF. Não acredito que haja essa caracterização do Fábio, tá? Não há elementos para isso, afirma o advogado Marco Aurélio de Carvalho, amigo e conselheiro jurídico de Lulinha. Acredito na condução serena do ministro André Mendonça nesse caso. Porém, nos bastidores, tá? Mendonça estaria pronto para caracterizar Lulinha, filho mais velho do presidente, como sócio do careca do INSS. Se isso aqui acontecer, gente, escreva o que eu estou dizendo para vocês. Acabou pro Lula. Se o André Mendonça caracterizar o Lulinha como sócio do careca do INSS, o maior articulador da fraude, né, do roubo dos velhinhos do INSS, isso aqui destrói a campanha do Lula. Vamos lá, porque tem mais. O André Mendonça não. Alexandre de Moraes tomou decisão positiva para Bolsonaro. Gente, o que será que está acontecendo com Alexandre de Moraes, hein? Moraes libera a visita de nora e netas de Bolsonaro antes de estreia do Brasil na Copa. Eu tô de queixo caído. Foi feito o pedido por Moraes e ele autorizou, gente. Notícia boa pro Bolsonaro, vindo de Alexandre de Moraes. É tão raro. Sabe aquele ditado, gente? Tá esmola quando é demais, o santo desconfia. Aqui em Minas a gente tem esse ditado. Não sei se aí vocês têm também. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou que a nora e as netas do ex-presidente Jair Bolsonaro o visitem neste sábado. A mulher do senador Flávio Bolsonaro, Fernanda e suas 2 filhas poderão estar com o chefe do executivo na casa em que ele cumpre sua prisão domiciliar entre 11 e 13 horas antes estreia do Brasil na Copa do Mundo, gente, tá? Moraes atendeu o pedido da defesa de Bolsonaro por entender que a visita é compatível com as finalidades da prisão domiciliar. Segundo o ministro, a visita contribui para a manutenção do suporte familiar, indispensável ao adequado cumprimento da pena, nos mesmos moldes do que seria concedido se o ex-presidente ainda estivesse na Papudinha. Gente do céu! O que será que está acontecendo com Moraes? Que Deus mantenha assim, gente. Que Deus mantenha desse jeito. Que coisa. Vamos lá, gente. Última atualização sobre a eleição presidencial no Peru, gente. Ao que tudo indica, pelo menos até agora, esse momento aqui, a esquerda está sendo varrida do Peru, para desespero do Lula. Keiko mantém vantagem mínima na apuração dos votos da corrida presidencial no Peru. Nas últimas horas, ela ultrapassou o concorrente e tá na frente, gente, tá? Ele vinha ali um longo tempo ali na frente, de repente ele parou e ela foi lá e ultrapassou. Que continue assim. Até esse momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá bem assim, pau a pau mesmo ali. Gente, 600 votos, gente, é muito pouca diferença. Mas ela tá na frente, até esse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Eu tô atualizando vocês a cada vídeo que eu posto aqui sobre essa eleição no Peru, que é muito importante, porque a gente tá aí aos poucos varrendo, expurgando, alijando a esquerda na América do Sul. E isso deixando o Lula cada vez mais isolado. E se Deus quiser, logo em breve ela será empossada, né, gente, tá? Como nova presidente ali, que ela é mais alinhada com a direita, gente, tá? O outro é extremista de esquerda de carteirinha. Vamos lá, porque tem mais, gente. Mandato cassado. Gente, eu vou trazer aqui agora para vocês 2 informações, 2 parlamentares que tiveram o mandato cassado. O primeiro é surreal. O segundo, vocês vão ficar de queixo caído. A primeira é essa daqui que eu vou trazer para vocês, ó. A primeira é essa daqui. O segundo, vocês vão ficar, gente, vocês não vão acreditar. Vamos entender aqui, ó. Vereadora Carol Dantas tem mandato cassado e fica inelegível até 2032. E vocês devem estar se perguntando, Fabiana, o que é que ela fez de tão grave para estar inelegível até 2000? Ela deve ter cometido um crime muito... Ela deve ter cometido
Meu Deus! Vamos entender aqui? A vereadora de Boa Vista, Carol Dantas, do PSD, teve o mandato cassado e foi declarada inelegível até 2032 por uso indevido das redes sociais durante as eleições de 2024. Então, o uso indevido das redes sociais parece que estão levando assim a ferro e fogo. Deixa inelegível até 2032. A decisão assinada pelo juiz Ângelo Augusto Graça Mendes, da 5ª Zona Eleitoral de Roraima, foi proferida em setembro do ano passado. E a decisão cabe recurso. Gente, a parlamentar, a vereadora, está cassada, inelegível até 2032 por uso indevido das redes sociais. Isso aqui, gente, tá? Chocou a política. E para acabar de completar, ainda teve esse outro aqui que eu fiquei de queixo caído. Vereador de Joinville tem mandato cassado após chamar colega de velho gagá em reunião. O cara chamou uma outra pessoa de velho gagá e teve o seu mandato cassado, gente. Meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Isso que aconteceu, gente. É esse que está aqui, ó. Vou colocar a fotinha dele aqui na sua tela, ó. Tá aqui. Vereador de Joinville tem mandato cassado após chamar colega de velho gagá durante briga. Aconteceu uma briga ali acalorada e durante a briga ele chamou o cara de velho gagá e por isso ele teve um mandato cassado. Eu tô chocada com isso aqui. O vereador de Joinville, Cleiton Profeta, ele tem um apelido de Profeta, é do PL, gente, tá? Do partido do Bolsonaro. Chamou outro cara de velho gagá, cassado. Eu tô até agora sem acreditar nisso aqui. Ele tem um apelido de Profeta, Cleiton Profeta, teve o mandato cassado na última segunda-feira, dia 8, após uma votação na Câmara da cidade mais populosa de Santa Catarina, no norte do estado. A decisão recebeu 13 votos favoráveis, enquanto 6 vereadores votaram pela inocência e 3 se abstiveram. A perda imediata do cargo e dos direitos políticos por 8 anos ocorre após uma briga que teria envolvido o Profeta e o vereador Henrique Dickmann. O MDBista relatou que foi chamado pelo colega de velho gagá após discutirem em uma reunião. Então, uma reunião, seu velho gagá. Isso foi motivo para cassar o mandato do parlamentar do PL. Simples assim. A defesa do político informou que vai pedir na justiça a anulação do processo e pleitear um retorno do vereador às funções parlamentares. Em nota, o vereador do PL informou que seguirá adotando todas as medidas jurídicas cabíveis para buscar a revisão dessa decisão e garantir o respeito ao devido processo legal e aos princípios democráticos. Gente do céu, o que é que vocês acharam disso aqui? Eu tô de queixo caído. O vereador do PL teve o mandato cassado porque chamou o colega de velho gagá. Se isso aqui se tornar um precedente, tanto de gente que chama o Lula de velho gagá, hein? Pode não. Pode não. A Samanta, né? A Samanta, vive chamando de o gagá, né? Pode não, viu, Samanta? Ó o precedente aqui, ó. Que tristeza, gente. Meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? O doutor Amarildo, que a gente ama de montão, vocês sabem que eu tenho profunda admiração pelo trabalho dele, que acabou de explodir uma bomba contra Lula da Silva, gente, tá? E essa bomba atingiu o coração do Lula em cheio. Vocês não têm noção da bomba que acabou de explodir contra o Lula, que o doutor Amarildo vai revelar e contar tudo para vocês agora. Vejam só. O maior inimigo do Brasil que o Lula e a imprensa estão escondendo, mas nós vamos revelar aqui agora. Informação que não está circulando em lugar nenhum. Infelizmente, nós temos uma imprensa vendida e nós temos um presidente mentiroso que tenta a todo custo criar narrativas e corre dos fatos, da verdade. O Lula sempre coloca o Donald Trump como o inimigo do Brasil, porque ele sabe que o Trump não cai na conversa piada dele e não aceita essa jogada dele de querer colocar o Brasil com regimes comunistas. O Trump já sacou o Lula, essa é a verdade. E o Lula fica jogando, então, o brasileiro, quer criar na mentalidade do brasileiro que os Estados Unidos é o nosso maior inimigo, porque o Trump quer
um Bolsonaro na presidência para continuar tendo parcerias comerciais e políticas no Brasil. Agora, o Lula não mostra isso daqui, ó. Provavelmente você já viu isso aqui. A União Europeia oficializa veto à carne brasileira a partir de setembro. A União Europeia está dando o maior golpe ao produtor brasileiro, ao agro brasileiro, principalmente no que diz respeito à exportação de carne bovina. A União Europeia está simplesmente chamando a nossa carne de lixo, falando que a carne brasileira não presta, não vale nada. E adivinhem só qual é o país que está liderando esse boicote à carne brasileira. Esse boicote que vai custar uma média, segundo o próprio governo brasileiro, 2 bilhões de dólares por ano para o Brasil. Olha o estrago que eles estão fazendo. Adivinhem só quem é o inimigo que está por trás desse boicote bilionário que vai destruir o agro e a economia brasileira. Calma que eu vou te mostrar. Nossos pratos não são latas de lixo. Deputados franceses atacam carne do Brasil. Deputado da França compara a carne brasileira a lixo durante sessão. Sabe quais são os 2 principais países que estão trabalhando para sabotar a carne brasileira e para trazer esse enorme prejuízo para o nosso país? A Irlanda e a França. Justamente a França. Mas espera aí, a França está arrebentando com a gente mais do que as tarifas. Isso aí pode representar muito mais do que as tarifas aplicadas pelo governo dos Estados Unidos. Mas o Lula andou de mãozinha dada com o Macron, anunciou programa aí de 5,4 bilhões defendendo a Amazônia, que ninguém caiu nessa conversa. Então quer dizer que o Macron, o amiguinho do Lula, é que está destruindo o agro brasileiro? Será que o Lula tem ajuda nisso aí? Será que o Lula vai falar para a população que a França é que está fazendo isso aí? Será que o Lula vai enviar a Janja para resolver esse problema? A Janja, eu acho que ela viu até uma oportunidade a mais, né, na França, porque isso aqui está escancarado, né? O que vocês acham? Será que dessa quantidade de viagens que a Janja fez para a França, ela consegue resolver esse problema? Então, é preciso fazer esse alerta, essa revelação e mostrar para as pessoas o que está prestes a acontecer. Esse desastre, que vai assim, ser um desastre mesmo para a economia brasileira, está sendo liderado por esse canalha chamado Macron, que é amiguinho do Lula, anda de mãozinha dada com o Lula, caminha com o Lula falando em defender a Amazônia, né? A gente sabe que é isso que eles estão fazendo, aí mentindo, e inclusive é bem próximo da Janja, né? Bem próximo da Janja. Esse é o verdadeiro inimigo. Esse sim é o verdadeiro inimigo do Brasil. E a gente precisa compartilhar, a gente precisa mostrar, a gente precisa esclarecer o povo brasileiro. Não dá para aceitar calado tantas narrativas e mentiras que muita gente acredita. Soberania, a nossa soberania. Enquanto isso, o Lula está fazendo e vendendo o Brasil para a China, encostando em países comunistas, e agora tá aí a Janja, além de tudo é corno ainda. A Janja, nossa senhora, com o Macron, que está fazendo aí esse boicote à carne brasileira. Fica aí o alerta, a revelação, compartilha, deixa curtida. Compartilha, gente, é muito importante e é extremamente grave. Então, ou seja, segundo o doutor Amarildo, o maior inimigo do Brasil, o grande inimigo do Brasil, no que diz respeito a esse boicote da União Europeia com a carne, né? Não só na carne bovina, dentre outras também, aí peixes e outras coisas. Quem está por trás de tudo isso? Emmanuel Macron, presidente da França, grande aliado político de Lula da Silva. Que outro dia aí, né, num passado não muito distante, o Lula tava, parecia um casamento aquilo ali, né? Olha a mãozinha dada, olha ali. Parece um casamento isso aqui, né? Olha aquilo ali, gente. Parece que 2 que estão indo ali casar. Claro que não tem nada a ver, mas é só uma suposição. Ou seja, o grande inimigo do Brasil nessa questão desse boicote da União Europeia contra a carne bovina e dentre outras aqui no Brasil é o grande aliado de Lula da Silva, Emmanuel Macron, presidente da França, que outro dia estava aqui, ó, sorridente. Janja da Silva lá, viajou várias vezes para a França, participar de eventos. E aí, Janja? Você não é amiguinha do Macron? Você vai viajar agora para lá? Porque assim, já viajou, já fez tantas viagens inúteis para o povo brasileiro. Será que dessa vez você pode fazer alguma coisa que presta? Né? Se for para resolver essa situação da União Europeia, a gente até paga para você ir. Vai lá conversar com o Macron, ver se ele consegue reverter a situação, porque ao que tudo indica,
segundo a doutora Marilda, o Emmanuel Macron, né, presidente da França, está por trás dessa decisão da União Europeia para ferrar e lascar com o agro aqui no Brasil, dando um prejuízo de 2 bilhões para os nossos empresários aqui no Brasil. E aí, Lula? Gente, eu tô aqui esperando o Lula. Será que o Lula não vai ligar pro amiguinho dele, Emmanuel Macron, para resolver essa situação? Ou será que o Lula vai ficar caladinho? Ai, gente, compartilhem. Explode o verdadeiro inimigo do Brasil, do agro do Brasil. Grande aliado de Lula, Emmanuel Macron, presidente da França, com quem o Lula, né, anda grudado aqui no Brasil. Ai, gente, isso é motivo de fúria, gente. A gente fica furiosa com uma notícia dessa. Vamos lá, gente, agora uma notícia explosiva contra Luiz Inácio Lula da Silva. E tem gente ali dentro da esquerda que tá desesperada com isso aqui e vocês vão entender. Flávio Bolsonaro vai ao STF em notícia: crime contra Lula por fala de traidor. O Flávio Bolsonaro está partindo para cima do Lula, acionou o STF, ele protocolou junto ao STF uma notícia crime contra Lula da Silva. A chapa esquentou para o lado do Lula, gente, tá? Vamos entender que essa decisão drástica do Flávio, que pode complicar e muito a vida do Lula, ó, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, protocolou junto ao STF uma notícia crime contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. O pedido é para que o STF instaure inquérito a fim de apurar a ocorrência de incitação ao crime. Flávio Bolsonaro está pedindo para o STF instaurar uma investigação contra o Lula por incitação ao crime. Na petição, Flávio Bolsonaro manifesta preocupação diante das falas do presidente Lula, nas quais ele chama o senador de vendilhão da pátria, traidor, e em seguida cita caso da história brasileira no qual um traidor foi enforcado. Pelo entendimento de Flávio, Lula afirmou para todo o país que ele seria um traidor. Na sequência, rememorando à sua maneira um evento histórico, demonstrou que em seu senso peculiar de justiça, traidores merecem ser enforcados. Isso poderia ser interpretado como se ele estivesse incitando crime aqui no Brasil, gente, tá? Por fim, à luz do destino de Tiradentes, incitou o seu público a refletir sobre o que merecem os traidores da pátria, disse o senador na notícia crime. No pedido de investigação, o senador quer a resposta da justiça se Lula incitou o crime ao sugerir que o traidor deveria ser enforcado, o entendimento da defesa. A intenção de Lula com sua fala é evidente: incitar o público a cometer homicídio contra o senador Flávio Bolsonaro, em virtude de sua suposta traição e o ameaçar de mal grave e iminente, buscando talvez o impedir de continuar sua pré-candidatura à presidência da República, alegam os advogados de Flávio Bolsonaro que assinam o pedido. E, gente, então isso foi protocolado, tá? Esse pedido de investigação foi enviado ao STF e a grande preocupação aqui, eu já vou adiantar para vocês porque já tem um burburinho ali nos bastidores de Brasília, é que esta ação caia nas mãos do Cássio Nunes Marques, ou pior para eles, nas mãos do ministro André Mendonça. Esse é um dos motivos do desespero, que esta ação, que ele acabou de protocolar uma queixa-crime contra o Lula da Silva, por incitação ao ódio, incitação, pior, ao crime, incitando as pessoas a cometerem crime, ou até mesmo assassinar o Flávio Bolsonaro. Isso é muito mais grave do que a gente imagina. Imagina se tem um petista psicopata, malucado, louco, que escuta uma coisa dessa e interpreta que o Lula está incitando para matar, para assassinar, vai lá e comete o ato. Deu para vocês entenderem, gente, tá? A gente está lidando com tudo quanto é tipo de gente. Vai que tem uma malucada aí que interpreta isso de forma equivocada, diferente do que o Lula realmente quis dizer, por exemplo. Interpreta aquilo ali como uma indução, como uma persuasão, como um convencimento, como uma incitação, que é pior ainda, e vai lá
e comete um atentado contra o Flávio Bolsonaro, que atenta contra a vida, que tenta assassinar e matar o Flávio Bolsonaro. Então é muito grave. E, para desespero da petezada esquerdalhada e do próprio Lula, imagine se esse pedido cai nas mãos do André Mendonça e do Nunes Marques, gente, tá? A gente vai estar aguardando aqui para trazer as atualizações. Inclusive, essa notícia saiu até no jornal O Globo, gente, tá? Flávio aciona o STF contra Lula por fala sobre traidores da pátria e pede investigação. O Flávio tá pedindo que o Lula seja investigado por incitação ao ódio, incitação ao crime. Meu Deus do céu, gente, tá? E eu vou se inscrevam no canal, porque assim que sair informação sobre isso aqui, eu volto para trazer para vocês.